Fala, galera! Vini Júnior não será eleito Bola de Ouro. O brasileiro perderá a corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo, em informação que teria chegado aos bastidores do Real Madrid. Expectativas e frustração. Muitos jornalistas esperavam que Vinícius fosse uma escolha óbvia para a Bola de Ouro devido ao seu desempenho consistente pelo Real Madrid. Vamos ver o que a imprensa mundial está falando desse absurdo que estão fazendo com Vini Júnior. Não se esqueçam de curtir, comentar, ativar o sininho e se inscrever no canal. Agora é hora de chamar o Guilherme Pereira. Deixa eu só rodar aqui antes o que a gente tinha preparado aqui, né, em termos de cobertura. Para onde estava caminhando, né, a cobertura da Bola de Ouro. Olha aí, a expectativa que se criava no giro de manchetes. O as da Espanha, Vini, nas portas do ouro. O L'Équipe da França, um novo rei. Ele não dizia que era o Vini, mas olha só, ele está no centro da foto, né? E o Globo tem uma interrogaçãozinha ali no fim, né? Hoje o dia, reticências e interrogação. Vinícius Júnior pode voltar hoje a dar a Bola de Ouro ao futebol brasileiro, no estado de São Paulo. Muita expectativa em torno dessa conquista. O Mário Alberto fez uma das charges dele hoje, também sobre o Vini Júnior, né? Olha aí, ó, prontinho para chutar a Bola de Ouro na direção do gol. Mas né? Já na ida para o intervalo, no bloco anterior, citamos uma reportagem assinada pelo Guilherme Pereira no GE. Globo. Temos informações, então, de que Vini sequer vai à cerimônia, porque já se sabe que o vencedor será Rodrigui. É isso? Bem-vindo ao Redação. É isso, Barreto, tudo bem? Abraço para você, para a Renata, para o Mansur, para todo mundo que está acompanhando o Redação. Vou explicar para vocês direitinho essa história. O Real Madrid tinha marcado um voo para 50 pessoas, cerca de 50 pessoas viriam de Madrid para Paris para acompanhar a premiação da Bola de Ouro aqui no Teatro Châtelet, no centro de Paris, onde nós estamos. Mas pouco tempo antes do avião decolar, o Real Madrid, o clube, ficou sabendo que o Vinícius Júnior não venceu a Bola de Ouro e que o vencedor foi o espanhol Rodri, jogador do Manchester City. O Real Madrid, então, decidiu anunciar o vencedor. Antes, staff dos jogadores ou até mesmo os próprios clubes ficavam sabendo com antecedência da premiação para preparar material para as redes sociais, para preparar a viagem e tudo mais. Neste ano, a France Football decidiu mudar esse esquema para que a premiação tivesse um tom de surpresa. Lembrando que no ano passado todo mundo, por exemplo, ficou sabendo que o Messi já teria vencido, principalmente quando a informação foi confirmada de que o Messi estaria vindo para Paris. Neste ano, como eu disse, a France Football mudou esse esquema para que, sabendo em primeira mão de que ele era o vencedor, mas o Real Madrid foi atrás de fontes, o Real Madrid foi atrás de informações para ficar sabendo se ele deveria, se o clube Real Madrid deveria enviar uma delegação com 50 pessoas, entre elas Bellingham, Vini Júnior, Mbappé, jogadores que estão concorrendo ao prêmio Bola de Ouro desse ano. Agora, vale informar mais uma vez, Barreto, a revista France Football não confirma que o Rodri é de fato o vencedor da premiação dessa noite. Premiação assim, como você mostrou, né, Barreto, com muita expectativa, porque toda a imprensa mundial que cobre futebol estava contando com o favoritismo do Vini Júnior, inclusive o próprio Real Madrid, né? Para o Real Madrid mandar essa delegação para cá, preparar uma festa desse tamanho para cá, é porque o Real Madrid também estava sentindo esse favoritismo do Vini Júnior. E tem mais um detalhe, hein, Barreto? O Real Madrid sabe também que o time venceu a Bola de Ouro de melhor time da temporada 2023-2024. Esse boicote do Real Madrid acontece porque o clube tem a informação de que o Vini Júnior não foi o vencedor da Bola de Ouro deste ano. Essa é a história do que está acontecendo neste momento, ou seja, o brasileiro Vinícius Júnior não estará aqui em Paris nessa noite. E já pensou se ele ganha? Essa é a informação do Real, né? Que loucura que vai ser essa cerimônia. Mas eu fico pensando que deve ser uma informação muito... Bem quente, né? Muito segura. Agora,
É feio. Porque, na verdade, o clube Não ia? cancela a sua representação no evento. Né? Um Então. clube desse tamanho, eu tenho sentimentos conflitantes quanto a isso. E Eu esse acho cancelamento que não é feio? Eu acho que se o Vini não ganhar e a atitude do Real ser por conta disso, né? Se ser uma consequência de o Vini não ganhar, eu acho que é uma atitude bonita e importante. Porque, sinceramente, Barreto, eu não consigo encontrar critérios técnicos dentro, inclusive, eu estava relendo aqui os critérios a serem levados em consideração para essa votação, né? Desempenho individual, caráter decisivo e impressionante, desempenho e conquista da equipe, classe e jogo limpo. E eu não consigo encontrar dentro desses critérios algo em que o Rodri mereça mais do que o Vinícius Júnior. Inclusive, eu acho que historicamente, se você... E aí, isso não é sobre o Rodri, tá? Isso é sobre o Vinícius. Porque eu acho que, assim, é muito raro você ver um jogador na posição do Rodri bola de ouro. E isso não é... E isso eu acho até um erro, tá? Por mim, eu acho que haveria de se valorizar uma posição como essa. Inclusive, é algo que a gente fala muito, né, no futebol feminino, por exemplo, sobre a Formiga nunca ter vencido um prêmio de melhor do mundo, porque foi uma jogadora muito impactante dentro desse setor, como meio-campista, como aquele tipo de jogador que faz o time andar. Então, assim, é muito difícil, infelizmente, você ver esse tipo de jogador sendo valorizado por uma premiação dessas. Mas quando Acho você que a gente pode diz... até buscar aí quantos já foram premiados nessa posição. Então, é óbvio que o atacante, ele acaba se destacando mais pelo impacto do jogo, que é o gol. Mas você diz isso pela questão técnica ou você está partindo do princípio de que a escolha não é técnica? Quando você diz que a atitude do Real é bonita e importante. Eu acho que a escolha não é técnica. Eu acho que quando o Vinícius não ganha uma premiação que me parece... que eu acho que, como o Guilherme deu um ótimo contexto, todo mundo estava enxergando dessa maneira, né? Não são os brasileiros. Mas o Real pode bancar isso? Então, esse é o problema. Eu acho assim, se você tem a convicção, deixa eu explicar o meu ponto. Se São você 100 tem a jornalistas. convicção de que o Vinícius não ganhou a bola de ouro por outras questões. Porque ele é o porta-voz da luta contra o racismo, e aí não vamos votar nele por causa disso. Se o Real Madrid tem essa convicção, eu acho que pensaria da mesma maneira. Aí, eu tô nesse mesmo né, lugar Barreto? com Eu acho você. que é impossível você ter essa convicção. Você não vai ter, não tem como alguém declarar Então, e aí- um voto e aí, falar assim, assim, ó, o Mansur é isso que falou- acontece. Então, só para concluir meu raciocínio, eu acho que, e eu, se eu fosse o Real Madrid, interpretaria da mesma forma, que diante de fatos técnicos, se você não consegue encontrar ali motivos pelos quais o Vinícius não seria a escolha, e aí você enxerga que há, sim, e eu acho que é inevitável você enxergar isso, porque eu acho que o Vinícius incomoda. sim, O Vinícius incomoda. essa poderia ser a razão para ele não ganhar o prêmio. Mas assim, o fato técnico, para mim, ele nunca vai estar claro. Eu tenho sentimentos conflitantes, não sei se são os mesmos. Eu nunca vou ter provas e acho que isso... E aí, por isso que eu tô te falando, eu acho que é um direito do Real Madrid em termos de uma interpretação que ele pode fazer. E ele tem esse direito diante dos fatos. Se não fosse uma temporada... Se fosse uma temporada em que você tivesse uma disputa tão acirrada, assim, sabe, um Mbappé voando no PSG, que foi campeão de Champions, que foi... sei lá, campeão da Euro, aí você ia falar assim, putz, tem uma disputa aqui. Mas diante do que a gente estava vendo, assim, tudo levava a crer que dentro do desempenho, dentro de sempre o que acontece nesse tipo de premiação, e é isso que eu tô falando, assim, o Rodri já fez ótimas temporadas em outras ocasiões e não foi lembrado ali. E o Vini tem um histórico de quando fez uma ótima temporada e foi campeão de Champions pelo Real Madrid, sequer entre os melhores 5 ele ficou. Então você começa a juntar essas coisas e fala assim, bom, por que será que o meu jogador não está sendo premiado aqui? Mas não tem uma convicção, né? O Mansur falou em sentimentos conflitantes, eu tenho outro tipo de sentimento conflitante com relação a esse prêmio. Eu, por exemplo, gosto do Oscar, acho legal. Assim, não é uma coisa que me entusiasma e nem eu passo a gostar mais ou menos de um filme porque ele ganhou ou deixou de ganhar um Oscar. Mas só acho que a festa é interessante. E eu acho todas as premiações do futebol uma chatice. Todas. Acho que elas não servem para nada. Talvez porque tem uma diferença, né?
Talvez. O Oscar você premia cada função dentro da realização de um filme. E o futebol... O futebol, o melhor jogador... O futebol passou a ser muito vira uma individualizado coisa depois muito dessa individual, cerimônia. um jogo muito coletivo. Mas, enfim, isso é uma implicância minha. Também não estou querendo, né, emplacar isso aqui como um pensamento que mereça ser levado em conta. Só que, assim, no Oscar, todo mundo vai lá para aplaudir. E a escolha vai ser sempre questionável. Né? Eu cito muito uma frase do Woody Allen, que ele disse assim, não existe melhor filme, existe filme preferido. Eu gosto de um, eu gosto de outro. E aí se junta lá um pessoal da academia, que teoricamente entende de cinema, e vota. Olha, para nós o melhor filme é esse. E o resto está lá sentadinho, aplaudindo. O próprio Woody Allen não ia. Essa frase era para justificar uma ausência. Eu acho que se você parte do princípio de que um prêmio é legítimo, assim, não cabe questionamento, não caberia um questionamento à parte técnica, sabe? Eu não sei, Barreto. Eu só me convenceria... Um contexto tão complexo como é o do Vini, eu fico pensando se o jogador que tivesse os mesmos números de desempenho que ele fosse, sei lá, o Bellingham, ou algum jogador que incomoda menos, no sentido de que não fala as coisas que o Vinícius fala, que não desafia, exatamente. Porque não é sobre o Vinícius ser negro, mas é sobre as atitudes que o Vinícius tem, né, para justamente desafiar um status quo, vamos dizer assim, que incomodam. E quando você incomoda, é muito difícil você ser unanimidade. unanimidade. Tem um painel de jornalistas. Então, né? Essa é a minha questão. Assim, o prêmio não é um prêmio institucional, não é assim, a FIFA se reuniu ou a UEFA se reuniu, os cartolas sentaram numa sala e vamos dar um prêmio. Mas painel de jornalistas, o que a imprensa fez durante o tempo todo que o Vinícius... A imprensa espanhola, por exemplo. E boa parte da imprensa europeia compactua da mesma opinião. São 100 jornalistas representando os 100 países melhor colocados no ranking da FIFA. Então, um de cada país. Um de cada país. Então só tem um espanhol que pode dar o voto dele, provavelmente foi pro Rodrigo. Provavelmente. Por que eu falo em sentimento conflitante? Se você me perguntar, você acha que o elemento racial foi importante nesse processo? O meu sentimento é que sim. Inclusive porque o surgimento do Rodrigo como candidato, ele virou a bandeira perfeita de parte da Europa para justificar a não eleição do Vini. E a partir daí, esse lobby, essa repetição do Rodrigo como candidato, possivelmente influenciou os votos de muitos outros desses 100 jornalistas ao redor do mundo, não europeus, que eventualmente possam ter votado no Rodrigo. E a gente vai saber isso depois, porque imagino que a lista vai ser aberta depois. Isso é um ponto. Só que, por outro lado, como eu não posso afirmar que a eleição ela é apenas resultado disso, e que pode ter havido um julgamento técnico, e muita gente... E se a partir do momento que se monta uma eleição com um colégio eleitoral e há um processo democrático de escolha do vencedor, no meu mundo, e aí eu não sei o que o Vini sofreu nesses dias, eu sei, eu não sei porque eu não estou na pele do Vini, literalmente tenha, eu não tenho as feridas abertas e as feridas a que ele foi submetido durante todo esse tempo, mas eu falo em sentimentos conflitantes por causa disso. Eu tenho muitas razões para acreditar que a questão racial teve um impacto na escolha, mas eu não tenho as provas e aparentemente você tem um processo com 100 jornalistas votando e a escolha democrática foi de um outro jogador. E aí, possivelmente, ele poderia estar lá, marcando mais uma vez a posição dele. O Gui chamou. Só para acrescentar, Mansur, essa é uma decisão do Real Madrid, né? Foi uma decisão do Real Madrid de não permitir que os seus funcionários e jogadores viessem para cá. O staff do Vini e o próprio Vini só seguiram uma ordem do Real Madrid. Lembrando que o Real Madrid já tinha boicotado... Exatamente. Lembrando que o Real Madrid também já tinha boicotado o prêmio da FIFA, porque o Vinícius Júnior não esteve na lista curta, digamos assim, dos finalistas, né? O Vinícius fez que foi na penúltima temporada. E o Real Madrid fez a mesma coisa. Tanto que outros atletas do Real foram premiados, mas o Real também não permitiu que ninguém viesse para cá, porque foi aqui em Paris também, porque o Vinícius Júnior não estava nessa lista
nessa lista curta. E esses 100 jornalistas, para devolver para vocês, são jornalistas dos 100 primeiros países do ranking da FIFA. Antes era uma lista ainda maior, de 200 e tantos jornalistas, mas aí eles identificaram, a France Football identificou, por exemplo, que jornalistas de países como Sri Lanka, esse é um exemplo que eles usaram, acabavam votando em jogadores que o jornalista gostava, que o jornalista tinha apreço pelo futebol e não pela temporada do jogador. E aí eles resolveram mudar e estipularam só os 100 primeiros países do ranking da FIFA. Então países sem muita tradição no futebol acabam ficando fora dessa votação. Agora, 100 é muita coisa também, né, gente? Tem que deixar claro isso. 100 é um número bem grande. Só para explicar direitinho essas duas coisas. Como funciona a votação e também que é uma decisão do Real Madrid ordenando que os seus funcionários não viessem para cá. Seguinte, hoje esse programa é projetando já o quê? Uma raiva, um ódio e uma injustiça. Pode ser que esse programa fique só na ideia, porque se acontecer do Vinícius Júnior perder a bola de ouro, é Terceira Guerra Mundial. E pode me mandar pro front, que eu vou. Fala moçada, beleza? Polêmicas Vazias na área, convidando você a se revoltar futuramente comigo. E se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa aí, porque é o seguinte, se a gente vai saber, sim, esse programa vai ser pacheco, esse programa vai ser parcial, vai ser feito no estômago e vai ser feito que o Fabian Ruiz jogou mais, que o Dani Olmo jogou mais, que o próprio Yamal jogou mais. Então assim, mas o Rodri foi eleito o melhor jogador da Euro. Foi uma insanidade, mas foi. Porque ele não foi o melhor jogador da Euro nem a pau. Mesmo assim, ganhou o prêmio. Bellingham, temporada muito impactante. Melhor jogador de La Liga. Acho que o prêmio podia ter sido do Vinícius Júnior também? Podia. Mas o Bellingham chegou chegando. Primeira temporada dele lá, ele realmente jogou muito. Jogou muito. Ele concorrer, eu acho justão. Mas chegou na reta final de Champions, meu irmão. Quem resolveu foi o Vinícius Júnior. E a Euro, o Bellingham foi ok. Numa Inglaterra que podia ter jogado mais. Podia até ter sido campeã. E eu acho que se fosse campeã, o Bellingham era o grande favorito. Mas como assim? Só por causa de um título, de um detalhe? O prêmio fala muito de conquistas individuais, do talento do jogador, do impacto individual, de um monte de coisa. Se ele tivesse ganho Champions, La Liga e Euro, com a Inglaterra sem ganhar desde 66, acabou-se, era o Bellingham, não tenho nem dúvida. Então assim, é um detalhe, mas é um detalhe fundamental, beleza? E o Mbappé, números muito bons, um jogadoraço, mas que não ganhou nada. E chegou a Euro horrível, a Champions horrível, então nos momentos em que o time dele mais precisou dele, ele não conseguiu jogar. Então, essa bola de ouro, mas a bola de ouro caiu de nível, mas a bola de ouro, mas a bola de ouro não era mais como antes. Esse papinho eu já ouvi 1 milhão de vezes, é sempre a mesma conversa. Um dia desse, quando tava Messi e Cristiano ganhando o Ciano também, porque também não tem concorrente. Mas é muito fácil ganhar só eles, porque não tem mais ninguém. Quando ganhou o Kaká em 2007, tem gente agora falando, mas o Kaká não era pra ter ganho. Porque não sei o que mais lá. E se tu for visitar na época, né, mas olha onde é que já estamos, porque um bola de ouro que já teve Ronaldo, que já teve o Zidane, como é que ganha agora o Kaká? Cara, vários jogadores ganharam o prêmio de melhor do mundo, ou bola de ouro, sem você olhar pra ele e falar, esse cara aqui vai ser o melhor do mundo. Pô, o Modric ganhou, o Nedved ganhou, o Shevchenko ganhou, o Figo ganhou, e quando o Figo ganhou, o grande favorito era o Zidane, que acabou não ganhando ali por questões disciplinares e tal, mas tem um ponto também, muita gente fala ali, 2000 foi roubado, porque era do Zidane. Era mais ou menos, assim, o Zidane fez 5 gols pela Juventus, era uma outra época, de um outro parâmetro estatístico e tal, o Zidane tava jogando muito, já tinha feito uma Copa de 98 decisiva e tal, e não sei o que, tinha jogado muito a Euro, né, a Euro de 2000, ela é uma Euro muito, muito boa daquela França, inclusive pra mim aquela França jogou mais do que a França de 98, né? Mas assim, não é um roubo, o Figo também estava jogando muito, com números muito bons também. Ali um período que o Ronaldo andou machucado e tal, porque se não tivesse se machucado era dele de novo. Então assim, eu não tenho muita questão com relação a 2000 não tenho muita questão. Antes disso, ali nos anos 90, acho que a gente não teve grandes injustiças ou grandes roubos. Quem ganhou meio que tinha que ganhar nos parâmetros da época mesmo, quando ganhou o Lothar Matthaus. E aí eu tô tentando casar a bola de ouro a partir do momento em que ela vale para jogadores fora da Europa, né? Porque ficar ali só no universo europeu, você ia realmente cometer
cometer várias injustiças. Porque, por exemplo, o Maradona nunca pôde ganhar uma bola de ouro. E aí o Platini ganhava, não sei quem ganhava, e o Maradona não podia ganhar. O Pelé não podia ganhar na época, né? E fatalmente eles teriam ganho, né? O Eusébio era naturalizado português e tal. Mas quando você pega, por exemplo, a partir do UEA, que é o primeiro não europeu ali a ganhar e tudo, aí você tem um parâmetro. Então, de 95 pra cá, nos anos 90 acho que a gente não teve nenhuma barbaridade na bola de ouro. Até chegar ali e começar esses questionamentos do Figo, porque tinha que ganhar o Zidane, o Henry estava concorrendo também, o Shevchenko. Mas eu acho que, na boa, falar que é roubada é exagero. Agora, 2003, 2004 é uma parada assim assustadora, porque o Henry, ele estabeleceu novos parâmetros em 2003. Ele é o primeiro cara ali, até hoje, basicamente o único a ter passado de 20 gols e 20 assistências na mesma temporada. Ele estabelece outro patamar de estatística na Premier League. E na temporada seguinte tem o Arsenal invicto. E aí ele consegue perder a bola de ouro de 2003 pro Nedved. Desculpa, o Nedved não era o melhor jogador em termos de talento, tá? Da Juventus. E aí ele perde o prêmio pro Nedved e ele perde no ano seguinte pro Shevchenko. Que beleza, fez 25 gols. Coisa que o Henry tinha feito na temporada anterior, sendo que ele deu outras mais 20 e tantas assistências. O Henry, ele briga para ser o mais injustiçado, que eu já falei, e a bola de ouro mais roubada. Eu acho, inclusive, a de 2003 mais absurda que a de 2004. É que 2004 tem o impacto do Arsenal Invictus, e isso pesa muito. Só que ele perde pro Shevchenko, com números estratosféricos, campeão italiano. Até então, o campeonato italiano ainda era o campeonato mais importante do mundo, não sei o que e tal. Então, assim, é um Milan campeão da Itália, é um Milan que, fica muito próximo de ganhar a Liga dos Campeões, não sei o quê. E você, que vinha de disputas muito importantes na temporada anterior e tal, era um Milan muito vencedor, e esse Milan tem um artilheiro insano. Então, assim, 2004 é uma injustiça? Eu acho injustiça, as caras é pra ganhar o Henry. Mas falar em roubo, beleza, nos critérios ali, beleza, deu o Shevchenko. Não concordo, mas ok. Agora, 2003 não tem como. 2003 não dá pro Nedved ganhar, e o Henry não ganhar. Sendo que o Henry, somando gols e assistências, passou de 45 gols envolvidos na Premier League. Só na Premier League, então não dá. E ele já tinha jogado uma barbaridade na Euro, então assim, não tem como. É uma insanidade. 2013, muita gente fala o Ribéry foi roubado, porque não podia o Ribéry não ganhar. O Ribéry ganha a Champions, ganha o Campeonato Alemão, ganha a toda e realmente jogando muito bem. Eu tenho dúvida se o Ribéry era o meu jogador preferido naquele Bayern. Eu tenho dúvidas se o Ribéry foi o cara que mais jogou futebol naquele Bayern. Eu tenho dúvidas. E quem ganhou no lugar do Ribéry foi o Cristiano Ronaldo. Com números assim estratosféricos e é gigante. A parada, os números do Cristiano era um negócio assustador. E eles esticaram o prêmio ali, o período do prêmio. No momento em que esticaram, o Cristiano classificou Portugal para a Copa do Mundo metendo um hat-trick, Então, inclusive tem fãs do Cristiano Ronaldo, né, que falam, porque o Cristiano foi roubado várias vezes no prêmio Melhor do Mundo e não sei o quê. E eles esquecem que em 2013, se não fosse o prêmio esticado, talvez ele não tivesse ganho. Eu não tô dizendo aqui que não era para ele ganhar, que era pro Ribéry ganhar, não é isso que eu tô falando. Mas ele talvez não tivesse vencido. Dito isso, não é nenhum absurdo o prêmio não ir pro Ribéry e ir pro Cristiano Ronaldo com os números que são gigantescos. Aí eu tava vendo aqui, pesquisando pro programa, um monte de gente falando que 2019 o Van Dijk foi roubado. Não era pra ser o Messi. Peraí, velho. Claramente o Barcelona era o melhor time que tinha ali e caiu, e o Liverpool foi campeão com todos os méritos do mundo, com o Van Dijk jogando uma barbaridade, sendo um impacto grande. Mas ele não foi o melhor jogador nem do Liverpool. Aquele Liverpool campeão tem Sané, Firmino e Salah, cada um fazendo 10 gols na Liga dos Campeões, fora o resto da temporada que eles jogaram um absurdo. Então assim, sem o Van Dijk, podia ser que o Liverpool fosse campeão? Talvez. Sem o Salah, sem o Mané, sem o Firmino, não seria nem a pau, mas nem a pau. Então não é um roubo, gente, desculpa, foi pra mim, tá? Uma insanidade coletiva que se formou em torno do Van Dijk melhor do mundo. E de novo, pra mim era um movimento que tava tentando repetir 2018, quando a galera tava de saco cheio do Cristiano e Messi ganhando toda hora, e aí inventaram o Modric de melhor do mundo ali, numa combinação dos astros. E aí talvez tava todo mundo acostumado com isso, já que a gente resolveu ser alternativo, vamos continuar e dar o prêmio melhor do mundo pro Van Dijk. Então, desculpa, não é ser roubado. O Messi individualmente foi uma barbaridade naquele ano. A atuação dele contra o Liverpool no Camp Nou é um negócio de maluco. Então, não tem como, assim. Você pega os grandes momentos daquela temporada, o gol de falta dele no Alisson é o que mais aparece. Fora outros vários golaços que ele fez e jogos que ele fez contra o Real. Desculpa, não dá pra dizer que isso é roubado, gente. Não tem a menor condição.
O Modric ganhar 2018 eu discordo, mas falar em roubo também, eu vou entender o contexto da saturação, das pessoas de saco cheio da polarização do prêmio, e aí você tem a Croácia construindo uma historinha mó legal, o Real sendo campeão de novo e tal. Eu acho que o Cristiano podia ter ganho naquele ano, sem problema nenhum, ele podia ter levado, sem nenhum problema. O Griezmann podia ter levado também, o Hazard podia ter concorrido, o próprio Salah podia ter brigado, e brigou, né? Mas falar em roubo, assim, eu acho errado. Mas não é, assim, uma coisa revoltante. Até porque o Modric já vinha ganhando os prêmios tudinho, né? Ele já tinha ganho o melhor da Copa, o melhor da Europa. Na construção ali pro Bola de Ouro, quando foi-se o prêmio, todo mundo já sabia, basicamente, né? Agora é diferente. A construção é toda pro Vinícius. Como em 2003 era toda pro Henry. E beleza, agora eu entendo que você tem... fatores ali, motivos. Inclusive eu acho que você tem mais hoje do que em 2003. Pra mim, a bola de ouro mais roubada foi a bola de ouro de 2003, que era de Thierry Henry, e ele não ganhou. E a de agora, se o Vinícius não ganhar, é pódium. Briga firme pra ser roubada, absurdamente ser uma loucura, sem explicação. Porque a galera também fala 2010. 2010 o Sneijder foi roubado. O Sneijder e o Iniesta, então ele já tá errado, né? Porque não dá pra roubar de dois. Você só consegue de um. Ou era pra ser o Iniesta ou era pra ser o Sneijder. Só que, pô, tu vai olhar os números individuais do Messi, e ali a era daqueles números estratosféricos tinha acabado de começar, né? 2008, 2009. E aí o Messi faz chover, porra, individualmente falando. E o Sneijder, beleza, ele tem números muito bons numa tríplice coroa da Inter e tal, mas o Milita que é decisivo. Aí você tem outros caras jogando muito também, um sistema defensivo muito forte, um time que era muito seguro. E aí então é difícil talvez dar o protagonismo ao Sneijder, que os números foram bem discretos, tá? Pra ser honesto, pra lembrar. Então, assim, e o Iniesta também não foi o melhor jogador nem da Espanha na Copa do Mundo. Não foi ele. Ele fez o gol do título, mas ele não foi o melhor jogador. O Xavi jogou mais do que ele e o Villa jogou mais do que ele na Copa. Então não tem roubo nenhum aí. Agora, 2003 é loucura. 2003 ir pro Nedved e não ir pro Thierry Henry não tem explicação. Do mesmo jeito que 2024. Se for para qualquer pessoa que não seja o Vinícius Júnior, é papo de Terceira Guerra Mundial. Vou aproveitar, chama a vinheta aí da polêmica aliada.